Oi, pessoal! Estamos aqui de novo, então, para continuar o estudo do livro Xamã Urbano de Serge Kahili King. É um estudo do xamanismo Kahuna e da filosofia Runa, que é uma filosofia de muita sabedoria, que estuda profundamente a mente humana. Muito antes do Jung, eles já dividiam a mente humana em 3 mentes para uma maior compreensão, né? Porque tudo isso é muito complexo, né, gente? Mas assim, pra gente, o ser humano entender, eu gosto de falar isso porque é assim que eu enxergo. Pode ser que em algum momento da história da humanidade no futuro a gente enxergue de maneira diferente, mas a princípio são 3 mentes principais. A mente do eu superior, né? Do self, do Jung, que é o todo, ou eu superior, ou dentro da filosofia do xamanismo Kahuna, é o Alma-Kua. A mente consciente, que é a mente que foca nas coisas, que faz as escolhas, né? Que é a mente Uhani. E o nosso eu mais profundo, o nosso eu básico, ou o nosso subconsciente, onde estão registradas as memórias do passado, dos nossos antepassados, as memórias boas e ruins que vão se repetindo de maneira inconsciente. A gente vai atraindo as experiências da vida da gente a partir dos registros que estão ali no nosso subconsciente, que é o Uniripili, dentro da visão do xamanismo Kahuna, é assim que eles chamam, né, dessa filosofia Runa. E aí, o Serge Kahili King, ele conta pra gente também que existem causas ocultas para a manifestação da realidade material, né? E que a gente já viu nesse estudo aqui, né? Então, Ike Kala Makia Manau Aloha Manapono. Quando você se exercita, você nessa sabedoria, você acaba despertando uma inteligência para lidar com a vida e com o mundo, onde você não é... Você é um autor da sua história. Você não é um simples coadjuvante que vai na flauta. Você tem o poder de escolha, né? De qual caminho, qual arquétipo você quer vivenciar nessa realidade aqui. E como precisa de prática, gente, precisa de exercício. Todo conhecimento, né, mesmo espiritualista, ele exige de nós mudança, transformação, né, pessoal, transformação interna, quebra de paradigmas. O que são paradigmas? São crenças herdadas que são muito resistentes e que guiam a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, as nossas escolhas, e muitas vezes colocam a gente em ciclos de repetições, né? E aí é importante a gente tomar consciência de tudo isso, ter uma visão mais ampla, a visão da águia, para a gente fazer melhores escolhas. Então, o que eu escolho? O que eu quero? Eu quero uma vida assim, assim, assado, tá? Aí você aprofunda dentro de si. Só pelo fato de você fazer uma escolha, resistências podem se manifestar. Aí você vai limpando a resistência, você vai tomando consciência delas, né? Você vai trabalhando elas. Tem algumas que elas são em pacote, tem algumas que vêm de maneira individual para serem trabalhadas, né? Aí tem ferramentas, tem o Ho'oponopono que você pode fazer, tem inúmeras ferramentas aí, mas eu sugiro o Ho'oponopono, né? Quando você, através da sua mente consciente, acolhe a sua mente subconsciente. Dentro da filosofia Runa Kahuna, mente consciente é a mãe e a mente subconsciente é o filho. A mãe acolhe o filhinho e fala: vem aqui, meu filhinho, eu escolho por você. Direciona amor para o seu subconsciente, para você mesmo, no final das contas. Você está direcionando amor para a sua criancinha interior, está acolhendo a sua criancinha interior. E você está
mudando padrões. Você está mudando padrões. Aí você conversa com sua mente subconsciente e fala assim, não precisa agir desse jeito. Isso funcionou no passado, mas agora não funciona mais. E você traz vibração, você traz emoção para conversar com o seu subconsciente. Você acolhe o seu unirripílio e traz emoção, vibração e mostra para ele o que você quer, tá? Não adianta dar só, é um começo na verdade, mas quando você coloca energia de emoção, a experiência é mais forte, o registro é mais forte. Eu vou fazer umas meditações bem legais aqui para o canal de Cocriação da Realidade. Mas vamos lá, vamos continuar. A gente tá agora no capítulo, que é um capítulo longo, que eu já comecei há 2 aulas atrás, que é o capítulo Criando Harmonia no Corpo. E agora a gente vai falar sobre o Carri, né? Que é a terapia que se chama Carri, é o toque de mágica. Carri se escreve K-A-H-I. Então aqui ele coloca: a tradição havaiana tem um sistema de trabalho corporal chamado Lomi Lomi. Geralmente, ele é considerado um sistema de massagem, mas possui elementos que lembram as massagens a sueca, exalen, Rolfing, acupressura e terapia da polaridade. Mais algumas coisas que não se parecem com nenhuma outra coisa, ou seja, uma terapia vibracional, né? Lomi Lomi. Pela primeira vez, escrevo em detalhe sobre uma dessas outras coisas, um processo raramente ensinado às pessoas e que apresento em meus cursos de xamanismo há muitos anos. Acho que é uma das coisas mais úteis que aprendi ou que transmiti. O processo é chamado Carri, que significa por inteiro. Por inteiro. Integração. Pensa nisso. Também se refere à técnica de Lomi Lomi, que utiliza uma pressão muito leve da mão ou do dedo. Alguns dos meus amigos havaianos aprenderam isso de um modo diverso do meu. Eu aprendi que a atuação da mente durante o Carri é mais importante do que a das mãos. Então, tem os caras que fazem com a imposição de mãos, mas ele aprendeu que o mais importante é a mente, foco da mente, do que a imposição de mãos, né? Então vamos explorar mais esse assunto. Os 8 centros e os 4 cantos do corpo. Na cultura tradicional havaiana, os 8 centros do corpo são a testa, o peito, o umbigo, o osso púbico, a palma das mãos e as solas dos pés, como se fossem chakras dentro da visão hinduísta, né? Enquanto os 4 cantos são 4 cantos, ombro e quadril, 1, 2, 3, 4. Também aprendi que a 7ª vértebra cervical, a saliência da base do pescoço e o cóccix, né? Você sabe qual que é o ossinho do cóccix? Lá na base da coluna. Então aqui, ó, 7ª vértebra cervical, que é aqui a saliência na base do pescoço, e a cóccix, né? São centros adicionais, perfazendo 14 no total. No Carri, cada um deles é considerado como um centro de energia ou fonte de energia, algo como o chakra oriental, né? Que ele colocou aqui. Para praticar o Carri, coloque os dedos ou a palma da sua mão, não importa qual mão, em um centro de energia e os da outra mão num ponto de partida, uma área do corpo com tensão, dor, ferimento ou outra condição qualquer de desarmonia. Em caso de uma dor de cabeça, você poderá colocar levemente
os dedos de uma mão no lugar da dor e os dedos da outra mão no umbigo ou na base da coluna. Para aliviar uma dor de estômago, você poderá colocar uma das mãos suavemente sobre o estômago e a outra na parte de trás do pescoço ou em uma das palmas das mãos da pessoa. Então, por exemplo, você está com dor de cabeça e sua dor é aqui, você põe os dedos aqui e a outra mão você coloca num centro de energia, num outro ponto. Pode ser aqui na base da coluna, né? Pode ser aqui no umbigo, né? Talvez no umbigo seja mais fácil, pode ser no peito. Intuitivamente você vai descobrir onde você tem que colocar a sua mãozinha dentro desse, na hora de escolher qual desses centros de energia, né, que você vai trabalhar. Lembre, estamos fazendo um trabalho espiritual, energético, vibracional. Então, e esta é a parte mais importante. Você deverá concentrar a sua atenção em ambas as mãos ao mesmo tempo, enquanto respira profundamente, até adquirir a técnica a prática dessa dupla concentração. Você poderá desviar sua atenção rapidamente de uma mão à outra ou imaginar algo como um arco-íris conectando-as, né? Então, o ideal é que você foque a sua atenção nas suas duas mãos que estão fazendo o procedimento. Você está fazendo em você mesmo ou você está fazendo em outra pessoa, né? Uma mão aqui, uma mão ali, e você foca a tua atenção nas duas mãos, tá? Ao mesmo tempo. Se você não conseguir focar a atenção nas duas mãos, você faz como ele sugeriu aqui, de imaginar um arco-íris passando entre uma mão e outra, ou você foca a sua atenção numa mão, noutra mão, numa mão, noutra mão, numa mão, noutra mão, rapidinho. Para manter a atenção, no meu curso, geralmente ensino um canto havaiano baseado nos 7 princípios. Para você, como se fosse um mantra. Lembra dos 7 princípios? Ike kala makia manau aloha manapono. Ike kala makia manau aloha manapono. Ike kala makia manau aloha manapono. Então você vai cantando esse mantra entre parênteses dos 7 princípios enquanto você vai fazendo a terapia de Carri. Para manter a atenção do meu curso, geralmente ensino um canto havaiano baseado nos 7 princípios. Mas como não posso ajudá-lo agora com a pronúncia, apresentarei uma frase que também é baseada nesses princípios, certo? Seja consciente, seja livre, seja focado, esteja aqui, seja amado, seja forte, seja saudável. Talvez seja para nossa mente, né? Quando você já se aprofundou no exercício dos 7 princípios, fazer o canto, né? Ike kala makia manau aloha manapono é interessante, mas enquanto você ainda não incorporou o que cada princípio representa, ele dá aqui uma ferramentinha, né? Decora isso. Seja consciente, seja livre, seja focado, esteja aqui. Seja amado, seja forte, seja saudável. Olha que coisa linda você ir direcionando essa intenção para a pessoa que você quer ajudar, né? Seja consciente, seja livre, seja focado, esteja aqui, seja amado, seja forte, seja saudável. Usa o ritmo do tom e o tom que você preferir. O canto servirá a um duplo propósito de ajudar a se concentrar e de dar sugestões ao subconsciente, né? No entanto, porque é tão interessante isso, gente, toma cuidado com o que você escuta. Opa, esbarrei aqui. Toma cuidado com as músicas que você escuta, galera. Porque assim, você já se pegou, já aconteceu isso comigo, de repente eu tô num lugar aí e tá tocando uma música que tem uma letra horrorosa, eu tô lá falando, meu Deus, eu não acredito que eu tô escutando isso. Aí eu saio do lugar
e me vejo cantando aquela música, a música, ela cola na gente, né? O subconsciente da gente vai repetindo, repetindo, repetindo. Isso dá para expressar bem como que funciona esse relacionamento da mente consciente com o nosso subconsciente, né? Você vê que coisa? E aí a gente vai cantando aquela musiquinha que cola, que nem chiclete na cabeça da gente, o nosso subconsciente vai repetindo. Então, vamos tomar cuidado com as músicas que a gente escuta. E escutar músicas que nos façam bem. Que tenham mensagens que nos ajudem a nos superar as adversidades, viver em alegria, viver felicidade, viver em amor, enfim. No entanto, seguindo aqui, o principal efeito provém da dupla concentração em ambas as mãos simultaneamente. No Carri não se trata de enviar a sua energia para o dentro do corpo da outra pessoa. Então, é diferente do Reiki, por exemplo. Você que conhece o Reiki, você se transforma num canal de luz, no canal de energia cósmica, né? Por onde aquela energia flui e você transmite para a pessoa. Não, você não vai fazer isso, tá? Você vai ajudar a pessoa a se harmonizar. A própria inteligência divina dela vai fazer com que as coisas entrem no lugar. Você vai entrar como um fator de harmonização. Vamos lá. O que deve ser feito é simplesmente manter o foco, por causa do terceiro princípio. O próprio foco se intensifica e harmoniza a energia do corpo em que você está trabalhando. Nunca poderei enfatizar isso o suficiente, porque muitas pessoas querem controlar o processo, ou seja, querem controlar o processo com a sua energia da mente consciente, né? Com seu Uhane. Você não precisa. A energia sabe... Desculpa, gente. Hoje eu tô um pouco cansada. Se eu estiver meio lenta, assim, é porque eu tô um pouco cansada. Eu tô com a minha gatinha, que ela tá... Eu tô com dificuldade porque ela tá emagrecendo muito. Ela não tá gostando de comer ração, uma ração que eu tenho lá, tô tendo que trocar a ração e ela acorda de madrugada. E aí eu tenho que dar atenção para ela, enfim. Ela não tá doente, mas ela tá numa fasezinha chata. Aí eu acabo tendo que acordar cedo, fico com dificuldade para dormir, complicadinho. Mas tá tudo bem, não é nada demais. E aí talvez eu fique um pouco mais lenta hoje, mas eu tô aqui, eu tô aqui. A energia sabe exatamente o que fazer e o como responder. Essa é uma técnica que também ensina a ter confiança. Use o seu Lono ou a sua mente consciente, o seu Uhane, para manter o foco e deixe o resto acontecer por si só. Então, não controle, só foque nas duas mãos ao mesmo tempo, né? E deixa a energia, a sabedoria da própria pessoa fazer o equilíbrio, né, dessa energia. Depois de respirar profundamente 3 ou 4 vezes, verifique como está seu corpo ou o corpo da pessoa que está ajudando para avaliar o que aconteceu. Se a condição do corpo melhorou, significa que você teve sucesso. Se não, você tem a opção de continuar. Então você faz lá 4 respirações profundas. Primeiro, vamos voltar. Primeiro de tudo, colocou uma mãozinha aonde é a região de tensão da pessoa ou a região de dor, né? Uma prática de terapia vibracional de imposição de mãos, baseada na filosofia runa, que se chama Carri. Uma mãozinha aonde precisa ser curado e a outra mãozinha num centro de força, né? Dentro daqueles 14 que eu já falei aqui. Aí você tenta focar sua atenção nos 2 pontos ao mesmo tempo. Se tiver difícil, você pode focar, imaginar um arco-íris passando entre as 2 mãos. Ou
foca numa mão, foca na outra, foca numa mão, foca na outra. E aí você pode usar para te ajudar a manter o foco aquele mantra dos 7 princípios ou aquelas afirmações aqui, né? Seja consciente, seja livre, seja focado, esteja aqui, seja amado, seja forte, seja saudável. Por umas 4, 5 respirações profundas. E pergunta para a pessoa como ela está se sentindo, né? Se ela estiver se sentindo melhor, de repente você pode parar. Se não, você pode continuar se quiser. Fazer mais algumas. O que acontece no Carri é que a concentração nas mãos induz o fluxo de energia entre elas de maneira parecida com o fluxo da eletricidade de um fio. No Carri, o efeito desse fluxo divide-se em 2. Primeiro, aumenta a intensidade do seu campo de energia pessoal e segundo, estimula a liberação do estresse e o relaxamento, que fazem parte do ciclo, resultando num alívio da tensão e na harmonização da área junto às mãos e no meio dela. Quando você coloca suas mãos sobre o corpo da outra pessoa, acontece a mesma coisa com ambos. De acordo com o segundo princípio, quando você aplica o Carri em outra pessoa, está ao mesmo tempo se curando. Os efeitos específicos são: efeito 1, relaxamento da tensão muscular, alívio da dor e estímulo do processo de cura no ponto de liberação. Isso pode ser acompanhado de sensação de calor ou formigamento. 2. Às vezes pode ocorrer uma mudança aparente da dor para um novo local. A experiência indica que isso está revelando uma nova camada de dor, está aprofundando, né, a terapia, mascarada pelo primeiro local. Continue a aplicação na nova área, como você fez com a anterior. Às vezes não ocorre nenhuma mudança, mesmo depois de várias séries ou sessões de Carri. É uma série. Uma série é uma aplicação de Carri que dura 3 ou 4 ciclos de respiração profunda. Uma sessão é aplicação de Carri por um certo tempo, como intervalo que a separa de outra aplicação. Isso pode acontecer quando a fonte de estresse é especialmente resistente, por causa da raiva ou do medo. Normalmente tem uma coisa emocional ligada a qualquer tipo de tensão e de dor física dentro dessa cultura, dessa filosofia. Quando uma focalização mais intensa diminui com a resistência, recomenda-se usar uma técnica mais diretamente relacionada às mudanças das emoções ou dos padrões das memórias que as geram. Essas técnicas serão discutidas posteriormente no livro. Às vezes ocorre uma recorrência na condição após a sessão de Carri. Isso se deve à renovação dos mesmos padrões de pensamento que causaram a condição em primeiro lugar. Ou seja, a pessoa está repetindo o mesmo padrão de antes. O Carri é somente uma ajuda para a cura. Ele apenas muda o estado do corpo, fazendo com que ele passe da tensão ao relaxamento. As curas são decorrência da mudança dos padrões mentais. Veja lá, né? Então, a gente funciona a partir de padrões, a partir de arquétipos, de padrões, de comportamento, de repetição, de memórias antigas. Nosso papo lá do comecinho do vídeo, né? Muitas vezes, para que haja uma cura, precisa haver uma quebra de paradigmas, né? Fazer terapia é importante, mas mais importante do que só fazer terapia é fazer terapia e aprofundar em alguma técnica de autoconhecimento, de autopercepção, percepção dos seus padrões mentais e emocionais. Eu indico meditação. Eu tenho aqui no canal várias meditações guiadas, mas eu vou fazer outras técnicas de meditação também para induzir, né,
esse processo. Para quem está começando nesse caminho agora e acha que é muito difícil meditar, a meditação guiada é assim, é mais fácil. Vai chegar um momento que você não vai precisar mais da meditação guiada, que você vai aprender a relaxar o teu corpo e a observar o teu corpo, observar teus padrões, teus sentimentos, as sensações, né? E você vai dar o comando para que elas mudem, você vai ter um diálogo interior mais saudável e mais produtivo, mas isso é pouco a pouco, tá certo? Faz parte, ter paciência e colher os benefícios aos pouquinhos, certo? E a partir dessa autopercepção, você consegue mudar padrões. Tudo tem que ser muito leve, gente, porque eu acredito nisso, pelo menos, né? Por que eu digo leve? Ah, gente, porque, assim, é mais legal, é mais gostoso, é mais amoroso, mais gentil com você mesmo, né? Se acolha, né? Se acolha, seja a mamãe perfeita e papai perfeito que você não teve, que ninguém teve, gente. Papai e mamãe são seres humanos, lembra? Eles fazem o que eles podem. Só que a gente tem dentro da gente os arquétipos, né? Do papai, da mamãe, enfim, quem acolhe, quem cuida, né? Então, seja o seu papai e sua mamãe, da sua criancinha interna, se acolha, desenvolva esse relacionamento profundo, saudável e não de mimimi, não tô falando de mimimi, nossa conversa aqui é mais profunda, né? De direcionamento. Não, olha, se eu quero transmutar e transcender padrões, eu preciso agir de um jeito diferente, eu preciso escolher, né, ser, tomar atitudes e que eu tenho receio de tomar, me sinto desconfortável a princípio porque é novo para mim. E aí você identifica esse padrão que precisa ser mudado, você coloca um outro padrão, e aí esse conjunto, pensamento, sentimento, atitudes mais congruentes com seu objetivo maior, vai te ajudar a manifestar o que você quer. Claro que tem as energias do ao redor, claro que tem a mágica da vida, claro que tem Deus, mas a gente tem que estar alinhado para Deus agir a partir de nós, né? É muito lindo tudo isso, é muito lindo, é muito lindo. Então, a meditação é uma ferramenta sensacional para você ter a autopercepção, quebrar paradigmas para que as curas aconteçam. E essas curas aconteçam em vários níveis, no nível físico, inclusive, né? Às vezes a gente não encontra o médico certo, às vezes a gente não encontra a terapia certa, porque tem um padrão de autossabotagem ali. Quando a gente se liberta desse padrão de autossabotagem, as energias no próprio corpo da gente fluem melhor e a gente com o entorno, tudo é relacionamento. Relacionamento eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com a vida, enfim. A gente se alinha, né, com um propósito verdadeiro de cura e permite que isso aconteça, o médico certo vai aparecer na nossa vida, com a terapia certa, né? Então, vamos fazer a nossa parte, né? Tudo isso é complexo, é um todo, mas a gente fazendo a nossa parte, acho que 90% do processo, né? Ó, às vezes acontece uma recorrência da condição após a sessão de Carri. Isso se deve à renovação dos mesmos padrões de pensamento que causaram a condição em primeiro lugar. O Carri é somente uma ajuda para a cura. Ele apenas muda o estado do corpo,
fazendo com que ele passe da tensão ao relaxamento. As curas são em decorrência da mudança dos padrões mentais. Eu fico até emocionada porque eu acredito nisso, gente, eu acredito. Eu acho muito, assim, são chaves maravilhosas. Frequentemente ocorrem as sensações de movimento, calor ou formigamento produzido pelas mãos da pessoa que está aplicando o carri. Também é comum a pessoa sentir-se revigorada após a aplicação do carri. Tem uma troca de energia ali, né? Como ela não está tentando controlar ou forçar a energia, não se cansa. De acordo com o que foi descrito, você pode até aplicar carri em si mesmo ou em outra pessoa. Descobri que os efeitos são melhores quando você segue a prática geral de usar o ponto de energia mais conveniente e mais distante do ponto que necessita de alívio. Portanto, ao trabalhar na parte superior das costas de alguém, eu usaria o centro da palma da mão, ou o centro do cóccix ou do umbigo. Não sugiro usar o centro púbico, exceto de um amigo íntimo, por uma questão de respeito, né? De cultura. Um respeito cultural, né? Para não ser invasivo. Em vez de um ombro, peito ou centro do pescoço. Se as duas áreas a serem focadas estiverem próximas demais, o fluxo se reduz. E se estiverem muito distantes, o esforço aumentará sua própria tensão. Essa não é uma regra, mas simplesmente uma orientação, porque em algumas ocasiões você poderá querer usar dois pontos próximos ou distantes por alguma razão. Você logo perceberá que o carri é uma alternativa maravilhosa à acupressura e à reflexologia, sem querer diminuir o valor desses sistemas valiosos. Devo dizer que é um prazer usá-los sem produzir dor. A maneira de fazê-lo é combinar os centros de energia do carri e alguma acupressura suave ou pontos de reflexologia. Você poderá trabalhar do centro da sola do pé para um ponto sensível do outro pé. Pressione os pontos só o suficiente para captar sua sensibilidade e então os solte um pouco e continue tocando-os levemente enquanto aplica o carri. Depois de uma série, verifique novamente a sensibilidade do ponto. O carri mútuo. Uma forma excelente de acalmar ou animar alguém é realizar uma cura cooperativa ao estabelecer um relacionamento profundo, é fazer o carri mútuo. Quando você está trabalhando apenas com uma pessoa, ou duas grandes variantes que poderão usar são: fique de frente para o seu parceiro com a sua mão, com a palma da sua mão esquerda para cima e a palma da sua mão direita para baixo. Toque nas palmas das mãos do seu parceiro e enrole os seus dedos, entrelaçando-os suavemente com os dedos do outro. Então você vai fazer isso aqui, né? Com a pessoa, né? Assim. Com a pessoa que está na sua frente. Coloque a mão da direita ou os seus dedos sobre o seu próprio umbigo e a palma da mão esquerda ou seus dedos no peito ou na testa do seu parceiro, enquanto o seu parceiro faz o mesmo, tocando o seu próprio umbigo ou o do parceiro, o peito ou a testa dele. Concentre-se nas mãos e cantem enquanto respiram. Uma harmonização entre duas pessoas, né? Entre o campo vibracional de duas pessoas. Entre outras coisas a serem notadas, depois de várias séries, podemos mencionar uma tendência de não se saber onde termina o próprio corpo e começa o corpo do parceiro. Vocês se tornam um. Isso não acontece com todo mundo de imediato,
mas é um sinal da mistura dos campos energéticos pessoais do caminho em direção ao situar-se por inteiro. Quando você faz isso frequentemente com alguém, vai descobrir que está desenvolvendo uma amizade profunda e uma relação telepática considerável com essa pessoa. Então, é interessante você fazer isso com pessoas especiais na sua vida, né? Enfim. O Carry grupal. Assim como a energia elétrica pode ser aumentada ao se colocar em pilhas em uma série, a energia de cura também pode ser aumentada ao se colocar em pessoas numa série. As seguintes variantes funcionam muito bem. Sente-se ou fique de pé num círculo com qualquer pessoa que quiser ser objeto do trabalho ou incluída no círculo. Peça para que todos se deem as mãos e façam o Carry juntos. Às vezes, o efeito do Carry em grupo é maior quando todos cantam em voz alta. Se quiser acrescentar um pouco de ritual, peça a todos que deem as mãos com a palma esquerda para cima e a palma direita para baixo. Não é necessário, mas algumas pessoas gostam disso. Cada integrante do grupo deve ficar em pé numa fila, que pode ser em curva ou, se você preferir, com uma mão no próprio umbigo e a outra tocando levemente o centro do pescoço da outra que está imediatamente à frente. Então, todos devem fazer o Carry juntos. A primeira pessoa da fila pode aplicar o Carry de maneira normal em alguém que quiser ajuda, como se fosse uma pilha, uma pessoa na frente da outra. Você coloca uma mãozinha no teu umbigo, uma mãozinha na base do pescoço da outra pessoa, o que é o centro de força. Então, e aí a que está da frente vai aplicar o Carry, só que de uma maneira potencializada, porque vocês estão formando uma pilha de energia. Quando a pessoa está precisando de uma cura um pouco mais intensa, né? Um trabalho vibracional energético de harmonização mais intenso. O Carry mental. Usar as mãos para aplicar o Carry não é absolutamente necessário, já que a focalização é que faz o trabalho. O que as mãos geralmente fazem é ajudar a focalização, mas muitas pessoas precisam dessa ajuda. E a cura de muitas delas é facilitada quando são tocadas. No entanto, será muito útil saber que, em certos momentos, uma focalização mental clara e precisa pode funcionar muito bem, como, por exemplo, quando o ponto a ser aliviado numa pessoa em quem você está trabalhando é sensível demais para ser tocado ou está numa área delicada de sua anatomia. Você poderá colocar sua mão um pouco acima desse ponto ou simplesmente usar a sua mente para focá-lo. Quando você quer trabalhar em si mesmo e ambas as mãos estão ocupadas. Tive que fazer isso uma vez quando fui acometido por uma cãibra enquanto dirigia um carro. Quando você quer ajudar alguém que está próximo, mas aplicar o Carry abertamente não é nem praticável, nem recomendável. O trabalho da distância será discutido no próximo capítulo, então existe um trabalho à distância também. Kaulike, K-A-U-L-I-K-E, um outro toque mágico. Kaulike significa equilíbrio e harmonia e se refere a um modo bem extremamente simples de ajudar a se sentir bem. É possível fazê-lo em si próprio, mas sempre funciona melhor quando outra pessoa o faz, porque é uma forma de compartilhar o amor e a amizade. Essencialmente consiste em um toque leve no corpo da outra pessoa enquanto ela está em pé, sentada ou deitada. Quando é realizado com a atitude correta, por parte tanto do doador quanto do receptor, a sensação é incrivelmente prazerosa.
A atitude correta é simplesmente dar e receber de boa vontade. A beleza do caulique é que não requer nenhum pensamento por meio do Uhane, nem mesmo uma focalização usada no carri. Em primeiro lugar, fique de pé na frente do receptor e toque sua testa, garganta, peito, plexo solar, umbigo, com os dedos alternando as mãos direita e esquerda. Testa, né? Peito, plexo solar, né? Umbigo. Quando é realizada com a atitude correta por parte tanto do doador quanto do receptor, a sensação é incrivelmente prazerosa. A atitude correta é simplesmente dar e receber de boa vontade. A beleza do caulique é que não requer nenhum pensamento por mente da mente consciente, nem mesmo a focalização usada no carri. Em primeiro lugar, fique de pé na frente do receptor e toque sua testa, garganta, peito, plexo solar e umbigo com os dedos, alternando as mãos direita e esquerda por um período de 2 pulsações. 2 pulsações. Então, use ambas as mãos em cada lado do corpo e toque as mandíbulas, ombros, cotovelos, pulsos, quadris, joelhos, tornozelos e dedos do pé. Termine levantando os braços lateralmente sobre a cabeça e passando as mãos para baixo, com a palma virada para fora, ao longo da parte frontal do corpo do receptor até a altura do quadril. É isso, não há o segundo passo. Você não precisa pensar ou cantar ou respirar profundamente ou fazer qualquer outra coisa, a não ser tocar e passar a mão na outra pessoa. Agora continuamos a trabalhar mais com a mente, porém em conjunto com o corpo. Gente, essas práticas todas aqui, elas não requerem nenhuma iniciação especial, você não precisa passar por um ritual para aplicar, para aprender a aplicar. Você só precisa ter boa vontade, a intenção, né, de ajudar alguém, ajudar a si próprio e praticar em si, praticar nos outros, tá bom? Então é isso, depois você dá quem tiver o interesse, né, volta um pouquinho no vídeo, anota as sequências, né, e põe em prática, aplica em você mesmo, aplica nas pessoas que você estiver disposto a cuidar, a ajudar, né, e é isso. Gente, então a gente se vê na próxima semana, que a gente vai, entrar na quinta aventura, iniciando a mudança por meio da intuição. O mundo interior fornece, o mundo exterior ignora. Enfim, vamos falar mais sobre a mente humana, tá? Como lidar com a mente humana. E é isso. Fiquem com Deus, a gente se vê semana que vem, tá bom? Aloha!